Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Havendo Boa noite, presidente. Boa noite. dou por aberta a terceira reunião extraordinária do terceiro período legislativo, biênio 2023-2024. Passo a palavra ao assessor técnico legislativo para a leitura do expediente. Parecer unificado das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 18/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que exclui a aplicação de multas moratórias e juros moratórios incidentes sobre os critérios tributários, créditos tributários e não tributários, não pagos relativos ao IPTU, além de estabelecer o programa de parcelamento incentivado PPI. Na forma regimental, destacar, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, submeteu à apreciação das comissões o referido projeto de lei, pelo que passamos a analisá-lo para ofertar o parecer. Através da análise feita no presente projeto, vislumbramos sua total legalidade, pelo fato deste não afrontar nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional, bem como não se verificou qualquer afronta à legislação financeira e orçamentária vigente, respeitando veementemente a lei orgânica deste município. Considerando que a matéria constante no projeto de lei sob consulta está em perfeitas condições para sua aprovação, por seguir todos os trâmites necessários e preencher os requisitos admissíveis em sua totalidade. Em nada obsta a regular tramitação da propositura, de forma que concluímos pela aprovação do referido projeto em discussão. Coloque em discussão o parecer das comissões sobre o projeto de lei número 18/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que exclui a aplicação de multa moratória e juros moratórios incidentes sobre os créditos tributários e não tributários não pagos relativos ao IPTU, além de estabelecer o programa de parcelamento incentivado PPI. Algum vereador gostaria de discutir o parecer? Presidente. Vereador Nicolas Alves. Presidente, questão de ordem. No grupo da Câmara de Vereadores, eu contei aproximadamente 4 projetos que foram encaminhados. Esse projeto deu entrada em maio. Em maio, não é isso? Exato. Eu não sabia que teria sido votado. Eu queria pedir para o senhor só me explicar rapidinho, assim, basicamente o que era, para eu poder me situar. Deixa eu dar uma lida Posso? da convocação da reunião aqui. Tiago? Oi, posso? Pode, fala aí. Ele trata sobre as pessoas que têm IPTU atrasado, tem algum tipo de tributo nesse sentido atrasado, ter o poder de parcelamento e retirada de multa e esse tipo de benefício que vai gerar o PPI, é o PPI do nosso município. No caso, é um incentivo, né? É um Para incentivo parcelar e negociar e... parcelar e né? negociar as multas, as dívidas em atraso, entre os tributos, município, IPTU. Ok. Valeu, Tiago. Obrigado. Ainda em discussão? Coloque em votação o parecer dos vereadores que aprovam permanência em comissão, caso contrário, se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto. Coloque em votação os vereadores que aprovam permanência em comissão, caso contrário, se pronuncie. Presidente, como eu não tive total acesso, eu prefiro me abster, né? Somente.
Aprovado com abstenção. Alessandro do Rego. Parecer unificado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 19/2023, de 11 de julho de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que tem por objeto a criação do cargo de controle interno de serviço autônomo de água e esgoto do município dos Palmares, do SAAI, da Autarquia Educacional da Mata Sul, a EMASU, da Fundação da Casa da Cultura, Emílio Borba Filho, a Autarquia Municipal de Habitação, a Autarquia Municipal de Defesa Social do Trânsito, da Andestran, e da outras providências. O referido projeto é relevante, pois é uma forma que visa acrescentar e incorporar as referidas autarquias dos procedimentos do âmbito do controle interno, de modo a normatizar suas prerrogativas, competências e responsabilidades, desenvolvendo cada vez mais a atuação do controlador. Além do mais, está em conformidade com a lei orgânica deste município, regimento interno desta casa e demais dispositivos constitucionais e legais. Por isso, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o referido projeto. Assim, o projeto encontra-se devidamente apto para a votação, vez que atende os princípios legais pugnando estas comissões por sua tramitação. Faço o exposto, emitimos nosso parecer favorável e, com sua livre e devida tramitação no plenário desta casa, propondo aos novos vereadores que a matéria seja votada em primeira e segunda discussão, com voto com redação final. É isto, portanto, nosso parecer. Coloque em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 19, de autoria do chefe do Executivo, que tem por objetivo a criação do cargo de controlador interno do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Palmares, da Autarquia Educacional da Mata Sul, EMASU, da Fundação Casa da Cultura Emílio Borba Filho e da Autarquia Municipal de Habitação, e também da Autarquia Municipal de Defesa Social e da outras providências. Coloque em discussão. Coloque em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permanecem em comissão, caso contrário, se pronunciem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto. Coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer unificado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 20/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a doação de kits profissionais para os melhores alunos de cada turma do projeto Capacita Palmares no município dos Palmares, da outras providências. O referido projeto é relevante, pois visa estimular cada vez mais a busca interessante pelos estudos e capacitação profissional dos alunos, assim, extindindo-se pelo prêmio aos 5 melhores alunos de cada turma, poderá resultar em uma concorrência sadia por melhores desempenhos em todas as salas de ensino, onde o mais beneficiado é o próprio aluno através de conhecimento, comprometimento, eficiência, comportamento e etc. Além do mais, está em conformidade com a lei orgânica deste município, o regimento interno desta casa e demais dispositivos constitucionais e legais, por isso submete à apreciação da Câmara dos Vereadores deste projeto. Assim, o projeto encontra-se devidamente apto à votação, visto que atende os princípios legais, pugnando esta comissão por sua tramitação. Faço exposto, emitimos nosso parecer favorável e, com sua livre e devida tramitação no plenário desta casa, propondo aos novos vereadores que a matéria seja votada em primeira e segunda discussão e votação com a redação final. É isto, portanto, nosso parecer. Coloque em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 20, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a doação de kits profissionais para os melhores alunos de cada turma do projeto Capacita Palmares no município dos Palmares e da outras providências. Coloque em discussão. Coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem em comissão, caso contrário, se pronunciem. Aprovado. Coloque em discussão o projeto. Vereador Nicolas Alves. Presidente, esse projeto aí eu gostaria de parabenizar o governo municipal, é um projeto muito bom, acredito que vai ajudar vários jovens a terem de fato acesso ao mercado de trabalho e terem os instrumentos, isso é importante, a gente tem que aplaudir quando se acerta, e eu acredito que seja um acerto muito importante, substancial para ajudar os jovens. Aí de discussão, Loureiro, vereador Antônio Loureiro. senhor presidente, senhores vereadores,
aproveitar a oportunidade para parabenizar o senhor prefeito do município, que projeto dessa natureza não deixa de ser um incentivo ao aluno para que ele tenha bom desempenho na sala de aula e, com isso, não deixa de ser um desenvolvimento não só para a nossa cidade e, por que não dizer, para o nosso país, de uma vez que a educação é a meta prioritária para o desenvolvimento em relação ao conhecimento do cidadão. Tenho dito, senhor presidente. Aí de discussão. Em votação, o projeto. Vereadores que aprovam, permaneçam na comissão, caso contrário, se pronuncie. Aprovado. Parecer unificado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 21/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o programa Parceiro Esperança do município dos Palmares e da outras providências. O vereador Nicolas Felipe Ribeiro Alves Vasconcelos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete à deliberação do plenário a seguinte emenda. Inclui o artigo 11º. Fica vedado, ou seja, proibida a execução desse projeto em anos eleitorais, no período das eleições nacionais e municipal, para que o projeto não se confunda com ações de caráter político e eleitoreiro, que possa ferir a democracia e obter caracterização de abuso do poder por parte do Poder Executivo Municipal, em busca de capacitação de votos para beneficiar qualquer gestor que esteja ou no poder ou outra de sua sucessão, atendo, assim, à lei federal, à Constituição Federal. O referido projeto, 21/2023, é de extrema relevância, pois é uma forma de melhorar a moradia de várias famílias carentes que não têm condições de fazer uma reforma ou reparos, as quais têm suas casas ou com construções precárias e irregulares, mas através destes projetos terão a oportunidade de ter um lar mais confortável e digno. Assim, o programa Parceiro da Esperança promoverá reformas e construção de cômodos como banheiros, cozinhas e fachadas, rebocos, pisos, pinturas, instalações hidráulicas e elétricas, promovendo assim a felicidade e a dignidade do nosso povo que tanto precisa. Pois um lar seguro e saudável para se viver cria estabilidade econômica e impulsiona famílias para um ciclo virtuoso de desenvolvimento, com saúde, bem-estar, qualidade de vida e segurança familiar. Sendo importante também frisar que o programa trata de um benefício total, subsidiado, portanto, não é um financiamento e não gera nenhuma prestação para as famílias contempladas. Também o programa passará na coletividade de nosso município e abrangerá também a construção de casas, ruas, praças, logadores, entre outros aspectos, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população. Além do mais, está em conformidade com a lei orgânica do nosso município, o regimento interno da nossa casa e demais dispositivos constitucionais e legais. Por isso, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores referido projeto. Assim, o projeto encontra-se devidamente apto à votação, vez que atende os princípios legais, pugnando esta comissão por sua tramitação. Faça o exposto, emitimos nosso parecer favorável, e com sua livre e devida tramitação no plenário desta Casa, propondo aos novos vereadores que a matéria seja votada em primeira e segunda discussão e votação com redação final. É isto, portanto, nosso parecer. Coloco em discussão o parecer das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 21/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o programa Parceiros da Esperança no município de Palmares e da outras providências. Em discussão. Coloque em votação o parecer. Vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto. Loureiro. Vereador Antônio Loureiro. Senhor presidente, novos colegas vereadores, eu tive a oportunidade de ver e sentir a necessidade de um povo paupérrimo,
em épocas anteriores, por que não dizer de prefeitos anteriores, trazendo condições, por que não dizer oferecendo condições àqueles que não tinham condições de realizar uma reforma em sua residência. Recebia, sim, na época, o materiais para reconstruir as suas residências, em caso de pequena reforma. Hoje, verifico, senhor presidente, senhores vereadores, em se tratando do desenvolvimento e de um prefeito que está preocupado com a situação do nosso povo, hoje a situação passa a ser melhor, por que não dizer, a reforma com materiais que venha justamente atender à necessidade do povo paupérrimo de nossa cidade. Louvo a atitude do senhor prefeito e parabéns àqueles que serão servidos por essa administração. Tenho dito, senhor presidente. Ainda em discussão? Coloque em votação o projeto. Vereador que aprova. Permanece na comissão. Caso contrário, se pronuncie. Aprovado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 23/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de focinheiras, mais outros itens que estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de médio ou grande porte e da outras providências. O referido projeto é relevante, pois visa apenas evitar acidentes graves, até fatais, entre cães e humanos, sem se basear em nenhum tipo de discriminação quanto à raça do animal. É bem verdade que a lei que trata dos direitos e deveres dos condutores de cães de médios e grande porte, ou potencialmente agressivos, são alvos de muitas polêmicas e críticas por parte de defensores dos direitos dos animais, dos próprios proprietários ou outros simpatizantes. Porém, o que deve ser levado em consideração é que, além de cuidar de devido com os cães, é necessário também pensar em soluções que não coloquem em risco a segurança das pessoas que circulam nas vias públicas, nos parques ou na proximidade dos animais. Assim, se faz necessário regulamentar este tipo de situação, haja vista que os ataques de cachorros estão sendo cada vez mais insistentes em toda a nossa cidade. Além do mais, está em conformidade com a lei orgânica do município dos Palmares, regimento interno desta casa, demais dispositivos constitucionais, por isso submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o projeto. Assim, o projeto encontra-se devidamente apto para votação, vez que atende os princípios legais, pugnando esta comissão por sua tramitação. Faço o exposto, emitido nosso parecer favorável e com sua livre e devida tramitação no plenário desta casa, propondo aos nobres vereadores que a matéria seja votada em primeira e segunda discussão e votação com redação final. É este, portanto, nosso parecer. Coloque em discussão o parecer das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 23/2023, de autoria do prefeito do município de Palmares, senhor José Bartolomeu da Melo Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira, mais outros itens, e estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de médio ou grande porte e da outras providências. Em discussão. Vereador Nicolas Alves. Presidente, enquanto ao parecer, eu vejo ele com um confronto direto com a Lei Federal de número 2140 de 2011, que ela deixa clara as raças a qual tem o uso obrigatório da focinheira, né? E no seu inciso 2º, ele fala o seguinte: os cães de raças não citadas, mas que se enquadrem em uma ou mais características do parágrafo, devem fazer os dispositivos de segurança nessa lei. Agora, quando ela fala em questão de peso, por exemplo, nesse projeto, fala 20 quilos. A lei federal vai para 25 quilos. Então, assim, existem algumas divergências com a lei federal, a qual a gente pode encontrar um problema jurídico de uma lei menor se sobrepõe a uma lei maior. Então, eu sei que não é a hora de falar se vota, se aprova, de discutir o projeto. Então, na hora de discutir o projeto, eu vou também falar, dar o meu outro posicionamento em relação ao projeto. Mas, nesse momento, eu vejo esse impasse de acordo com a lei federal. Aí eu queria pedir a vocês que analisassem com carinho para que esse projeto não prosperasse. Ainda em discussão? Vereador Antônio Loureiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu louvo a atitude do senhor prefeito no sentido de colocar a focinheira em determinados animais que a gente vê andando com o seu proprietário e que, sentindo também que não há a menor condições dele deambular com aquele animal. Ora, eu me refiro a animais de grande porte, aquele que realmente não oferece condições de se andar no meio da sociedade, a não ser com a focinheira. Vi caso aqui em Palmares, já também em cidades circunvizinhas, que houve até morte por conta de um animal que não portava focinheira e que provocou acidente em crianças, quando solto, a força saindo das mãos do seu proprietário e realmente provocando óbitos de uma maneira totalmente irregular. A focinheira, acredito eu, que é colocada em animais de grande porte. Assim sendo, esses tipos de acidentes ou de homicida que pode acontecer, não haverá mais por conta dessa lei que obriga o proprietário de animais de grande porte a usar a focinheira para evitar fatos dessa natureza. Tenho dito, senhor presidente. Mais de discussão? Senhor presidente, Vamos falar. senhor presidente, nobres vereadores. Senhor presidente, eu acredito que o ponto de vista do prefeito Júnior Melo em relação a esse projeto é muito relevante, é muito bom. Porque é o seguinte, eu venho presenciando várias pessoas andando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma raça de animal, né? O pessoal passeando, andando ali na orla, tranquilamente, praticamente mal segurando a coleira do cachorro de pitbull, né? Da raça pitbull, que a gente sabe que é um animal muito forte, um animal muito agressivo na grande maioria das vezes, né? E por mais que os donos desses animais falem que é um animal que, não, meu animal é dócil, é legal, é tranquilo, mas a gente sabe que é um tipo de animal que não é natural ele ser tranquilo, ele ser dócil, né? É um animal que a gente conhece como um animal agressivo, né? Um animal valente, de muita força. Então, às vezes o pessoal anda segurando com um dedo só, com um único dedo a coleira. Não, é muito mansinho, é muito dócil. E isso nos assusta, né? Eu acho que é muito necessário que realmente tenha essa obrigatoriedade a partir de agora, que seja realmente imposto essa obrigatoriedade de usar a focinheira. Isso aí, eu falo do pitbull, mas tem pastor alemão que é muito, que são animais bravos demais, valentes demais, né? Agressivos. E tem também muito animal dócil. O meu cachorro é dócil, né? O meu animal, eu tenho um pastor alemão e um shih tzu. Eu acho que o shih tzu pequenininho ele ainda chega a ser mais valente do que o meu pastor alemão. Mas isso ele, querendo ou não, é um animal de grande porte. A gente, dentro de casa, com a gente, com pessoas que chegam na minha casa, ele nunca mexeu. Muito pelo contrário, muito dócil, muito agradável. Mas eu não sei, na rua, eu passeando com ele, amanhã ou depois, se ele vai surtar, se ele vai estranhar. Então, é importante que a gente esteja precavido, sim, com o uso da focinheira. Então, eu voto nesse projeto com muita tranquilidade até. Respeito muito a opinião do nosso colega Nicolas, vereador Nicolas, mas eu acho que é de extrema necessidade e é no momento indispensável, né, de estarmos dispensando
essa obrigatoriedade que a gente sabe que vai ser muito útil para toda a população palmarense. Eu até exemplifico, por exemplo, né? Quem tem filhos, quem tem netos, aí quem tem criança em casa, tiver com a criança na rua, e um cachorro agressivo pegar, por exemplo, um pitbull, um pastor alemão, enfim, qualquer uma raça de grande porte, pegar uma criança e chegar até a, a- talvez a óbito, porque isso acontece muito, a gente vê muito isso na televisão, né? E aí, como é que fica a situação, né? Então, antes que isso aconteça, é muito importante que a gente tome essas devidas precauções e, e que façamos realmente acontecer essa lei. Tenho dito, senhor presidente. Ainda em discussão, Senhor presidente, vereador José Edvaldo, a palavra. senhor presidente, é muito importante esse projeto de lei que o prefeito está lançando hoje. Eu voto com todo prazer. E para dar um exemplo, esta semana já teve um acidente lá na Coab que um cachorro pitbull mordeu uma criança, pegou, quase que engola a mão dele. Aí a felicidade foi que jogaram a bola, ele soltou a mão do menino e foi correr atrás da bola. E esse rapaz já é acostumado a levar esse cachorro para lá e fica no meio das crianças. Agora você veja, uma praça daquela, que é só para criança e para aquele pessoal que estuda, ele fica por ali, sem uma focinheira e por ali, soltando sempre fezes que já pegaram até, as pessoas já pegaram até, já, doença por causa de problema daqueles animais. Então, tá de parabéns ao seu prefeito por ter feito esse projeto e eu voto nele com todo prazer, viu? Muito obrigado e uma boa noite. Esse prefeito realmente está agindo como deveria agir. Tenho dito, Vossa Excelência. Ainda em discussão, Liga aqui, né? Godoy, tá no parecer ainda, né? está no parecer. Ok. Eu só vou discutir o projeto. Ok. Coloque em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permanecem em comissão, caso contrário, se pronuncie. Nicolas? Eu não vou votar no parecer, não. Ok. Aprovado com um voto contrário. Coloco em discussão o projeto de lei de número 23/2023. Presidente, eu vou. Vereador Nicolas. O seguinte, presidente, esse projeto eu vejo como um pouco de utopia em relação à realidade de Palmares. Quando a gente observa esse projeto, a gente vê que a referida lei, a qual eu mencionei anteriormente, ela foi copiada e colada como embasamento em alguns trechos, tendo algumas divergências, como o peso do animal, por exemplo, mas tem algumas coisas que são muito perigosas. Um exemplo, eu tenho uma cadela, ela tem 33 quilos, é da raça Husky siberiano, uma raça super dócil, cão de companhia que não serve para nada. Acho que um ladrão entrar, brinca com o Husky siberiano e leva ele para casa. Mas é o seguinte, várias pessoas que têm seus cães como membros da família, pessoas que têm um afeto ao animal, vão ser submetidas a uma advertência, uma notificação por escrita ao condutor, apreensão do animal com auto de infração aplicada em multa. Quando ocorrer a aplicação, a liberação somente ocorrerá à medida prova. Aí vai falar a questão de apreender o animal. Eu faço uma questão de perguntar e indagar aonde esse animal vai ficar. Palmares não tem um canil. Nós não temos local apropriado para isso. Então, aonde você que vai ter seu cachorro, que cria com cuidado, como, por exemplo, eu vou citar a minha cadela, que anda comigo para tudo que é canto. Ela dorme comigo no meu quarto. Aí eu vou aceitar, ver que um cachorro é dócil, colocar uma focinheira para a cachorra estar respirando
de forma pesada, tendo em vista que não é um animal que oferece risco à sociedade. A gente tem o Código Civil. O Código Civil, ele dá abertura para quem quer que seja, que for prejudicado por dano de algum animal, responsabilizar o dono pela conduta do animal. Então, se nós já temos o próprio Código Civil, o nosso ordenamento jurídico, que nada impede da pessoa chegar a oferecer uma queixa-crime, se constatar dolo, nada impede da pessoa oferecer uma queixa-crime se constatar que houve sequer uma culpa, de buscar judicializar algo em questão que não há dolo para cobrar o prejuízo. Nada impede. Então, o que eu acho estranho e que pode ser uma anomalia, que pode criar transtorno e revolta nas pessoas que têm pets, é ver animais que são inofensivos serem tratados como animais que vão, de fato, trazer risco para a sociedade. O fato de ter um tamanho, passar de 20 quilos, não quer dizer que o animal ele vai oferecer risco a ninguém, não. E assim, quando a gente fala pitbull, as pessoas têm um estigma daquilo que a gente ouvia, que o cachorro foi criado em laboratório, que o cachorro foi isso, foi aquilo. Isso é coisa de filme. O pitbull não foi criado em laboratório. Todas as raças, para seguir um padrão, ela passa por uma seleção genética natural. O pitbull tinha o objetivo de criar um cão forte, com uma resistência forte, diferenciada de cães, e algumas pessoas criaram para o combate. Mas o cão é um ótimo cão de companhia. O histórico de agressividade de um pitbull com seres humanos é menor do que o do miniatura pit. É menor do que o que o vereador Amós falou em relação ao Shih Tzu, que é mais agressivo que o próprio pastor alemão. Então, a gente não vai poder discutir uma questão de comportamento canino sem entender o mínimo possível. Porque, vê, as pessoas falam da força do pitbull. O pitbull não tem a maior mordida. Essa história que o maxilar do pitbull desloca, que pega, que isso, que aquilo, é coisa de filme, gente. Eu tenho como provar, se você pesquisar na internet, o canicorso tem uma mordida mais forte que o pitbull, o dog argentino tem uma mordida mais forte que o pitbull, o próprio Rottweiler tem uma mordida mais forte que o pitbull. Nós vamos tipificar algumas raças à frente, o Kangal, que é um cachorro turco. Então, a gente vai começar a falar de animais e tratar os animais como vilões, onde a irresponsabilidade é do ser humano. Quer dizer que você não pode mais transitar com o seu cachorro que você considera dócil, que nunca mostrou um histórico de agressividade, e vai ter que transitar com uma focinheira trazendo uma má qualidade. As pessoas dizem, não, mas a focinheira vai ser com a questão fisiológica de cada animal. Tudo bem, mas a gente olhar direitinho, é muito fácil a gente submeter o animal a isso. Eu gosto de correr na orla, muitas das vezes, colocar uma máscara de elevação. Eu gosto. É péssimo. A privação de ar. O cachorro não respira igual o ser humano, só pelo nariz. Então, eu acho que deve ser revisto muita coisa. O município apreender e o cão passar a ser patrimônio do município. Está aqui no projeto de lei. Isso que está dizendo. Então, se vamos querer fazer algo em relação a evitar acidentes, vamos colocar uma campanha informativa, onde as pessoas tenham essa informação de que cães que com histórico agressivo tem penalização, que não é legal. A gente colocar um corpo jurídico da prefeitura para dar orientação, como também buscar dar direito àquelas pessoas que não têm, de fato, acesso a um advogado particular em um caso como esse. A defensoria está aí. Então, eu acho que vai ser algo prejudicial, algo que vai causar muitos transtornos, onde os animais vão ficar, de fato, sendo os vilões, onde a irresponsabilidade de um ou dois ou três vai atingir a maioria. E eu acredito que a maioria vence. Quando nós estamos nessa casa, legislando, aprovando o projeto de lei nesse exato momento, porque a maioria quis cada um de nós aqui. Agora, a maioria que tem pet vai achar esse projeto deplorável, desrespeitoso com os animais. Vai cessar o direito de ir e vir. Eu costumo várias vezes, como eu vou referir de novo a minha cadela que eu tenho aqui em casa, ir para a praça e sentar com ela.
Eu vou para a orla com ela, o pessoal tira foto dentro do domingo com minha cadela, porque um husky siberiano é muito bonito. Ela tem 33 quilos. Aí é um cão feroz? Nunca teve um traço de agressividade. Então, quem deve ter essa responsabilidade é o dono. O Código Civil já dá essa oportunidade, esse aparato jurídico, essa possibilidade da pessoa ofendida, da pessoa prejudicada, buscar os seus direitos. Então, é assim que eu acho, essa é a minha opinião. Eu voto contra o projeto, porque não adianta vilanizar os animais. Ah, o pitbull é um cachorro muito forte. É forte. Mas se você pesquisar, o histórico de agressividade, vai ter. 1 ou 2 acidentes, vai ter. Mas o histórico de agressividade da raça não é para isso. O pastor alemão é um cão de guarda, o pitbull não faz guarda. Você não vê um pitbull trabalhando na polícia. Você não vê um pitbull farejando drogas. Quem trabalha na polícia, na segurança, é um pastor alemão, é um Rottweiler. Você não vê um cachorro desse tipo, que é tão censurado, fazendo treinamentos de combate para atacar o humano. Você vê pastor alemão, você vê Doberman. Então, assim, discutir raças, eu acho que é muito complexo para que nós possamos chegar a um consenso comum e vilanizar raça A, raça B e raça C. Mas o que podemos fazer é tentar ver uma campanha informativa, é tentar ver outro meio, porque a gente sabe que essa lei que estamos vendo agora, nesse exato momento, é uma lei que não tem estrutura para ser cumprida. Porque se apreender um animal de alguém, vai botar onde? Quem cria um animal com todo carinho, quer ver um animal jogado em qualquer lugar? Não. Ah, mas o dono foi irresponsável. Sim, e se o animal não estava fazendo nada de agressivo e apenas pelo tipo, pela característica e pela raça, ele passa por uma discriminação por não estar com focinheira. Essa responsabilidade é do dono. É do dono, não é nossa. Então, eu deixo aqui meu posicionamento. Quem quiser pesquisar aquilo que eu falei anteriormente, pode pesquisar. Não adianta demonizar um pitbull. Eu acredito que um pitbull, se morder realmente uma pessoa, quando ele quer morder, geralmente ele tem a característica de balançar. Não fica só um furinho ou 2 furinhos, não. Então, se for para criminalizar uma raça, tem que olhar todas. O cangal, o canicorso, o fila brasileiro. Mas chegar e discriminar um animal pela raça, eu acredito que não é justo, não é certo. Eu acho que tem que olhar o dono, e o Código Civil já dá aparato para isso. Portanto, encerro minhas palavras, deixo o meu posicionamento contrário, porque a liberdade dos animais e a melhor qualidade de vida dos animais está em jogo. E como defensor, como uma pessoa que já criou 5 a 6 cachorros aqui na minha casa, atualmente tenho duas cadelas, eu sei o que é o comportamento de um animal. Então, eu sei a importância que é o animal ter um lazer. Muitas vezes o animal fica preso dentro de casa, sem ter uma oportunidade de passear. Quando passeia, é uma alegria. E privar o animal de respirar, de pegar, comer uma grama com dor de barriga, eu acho que é complicado. Ainda em discussão? Democraticamente, Vossa Excelência me cede a palavra? Sim, vereador. Democraticamente, senhor presidente, me cede a palavra? O senhor já está com ela. Senhor presidente, novos colegas vereadores, tenho visto fatos em que acontece óbito em discussão com vizinho com vizinho, acontecendo um fato que não deveria acontecer, que é o óbito por conta de um animal que não oferece condições de estar solto. Hoje, o senhor prefeito está preocupado justamente com fatos dessa natureza. Animais que se pede para que ele não ande na rua, a não ser com focinheira, é para evitar certos tipos de acidentes. Não se priva um animal dócil, um animal que convive com o dono frequentemente e que também é dócil.
e de raça até que não é daquelas tão violentas, que tem um cérebro atrofiado e que tem personalidade variada, que ele provoca o seu dono grandes acidentes, como tem acontecido não só em Palmares, em determinada região. Nem também o senhor prefeito está procurando privar o passeio do animal, de maneira alguma. Oferece, sim, condições para que... Oferece condição, alerta o proprietário para não andar com determinados animais que seja ofensivo à sociedade, que a focinheira evita qualquer tipo de acidente. Eu crio o animal e sei que até o animal de 5 quilos é um animal que pode a qualquer momento ofender alguma pessoa e ele precisa correr automaticamente a um posto de saúde ou a um hospital para procurar um soro antirrábico. Conclusão, quando existe um acidente, o dono não quer se responsabilizar nem com a medicação e cria um problema a nível de delegacia, como tem ocorrido, e chega ao fato que terminei de dizer, de uma intriga de vizinho com vizinho ou com quem foi ofendido, podendo ocorrer, e como tem podendo e ocorrer ao mesmo tempo, fato que não é satisfatório. Então, daqui o projeto se priva, único e exclusivo, para usar a focinheira em animais que não oferecem condições de estar no meio da sociedade, que até o dono não suporta quanto a força que o animal tem. Vereador, a gente está numa reunião remota. Depois da sua fala, eu queria uma fala também. Então, o prefeito está preocupado com a situação desse porte. Portanto, senhor presidente, senhor vereador, nós não somos contra os animais, não. Os animais têm que passear, o dono sente-se feliz em passear com o seu animal, e o animal também sente-se muito feliz. É isso que nós queremos, zelar pelo bem-estar dos animais, o tanto quanto ele zela pelo bem-estar da sociedade. É um ser, só não é um ser humano, mas um ser animal e que necessita de todo o nosso respeito. Tenho dito, senhor presidente. Vereador Loureiro, eu lhe pedi uma parte, mas porque está digital, a gente tem essa dificuldade, acaba atrapalhando. Aí fica ruim. O senhor consegue me dar uma parte? Eu, presidente, que a reunião é extraordinária. E ela tem exclusividade, votar único e exclusivo para o projeto. E eu então, o senhor me dá uma parte? Presidente, para usar da palavra. Vossa Excelência se dirige a ele, se ele consentir, aí Vossa Excelência fala. Não sou eu. Presidente, o senhor me concede uma fala? É jogo rápido, é 1 minuto só. Contato do relógio. Tá bom. Eu tenho aqui, eu escutei a fala do vereador Tonino Loureiro, inclusive ele falou mais um mito, que foi dizer animais que têm atrofia cerebral. 10 mitos sobre raças de cães, pitbull. Todos os pitbulls são agressivos e perigosos. As mandíbulas do pitbull se deslocam. O cérebro do pitbull cresce mais que seu crânio permite. Pelo amor de Deus, isso é mito. Eu já falei 200 vezes. E essa questão de o prefeito estar preocupado com os animais domésticos, ele deveria se preocupar com os animais de rua. Ontem mesmo, na delegacia, em frente à agência do trabalho, uma cadela no cio tinha mais de 40 cachorros no meio da rua. A maior zoada de madrugada e o pessoal da Praça Santa Marta tudo reclamando. Cadê o prefeito para trazer um castramóvel? Cadê o prefeito para trazer, de fato, um trabalho significativo em favor dos animais? O controle de natalidade, que é importante dos animais de rua. Aí fica um monte de animal no meio da rua, brigando, e o prefeito se incomoda com animais domésticos, a qual o dono já pode ser responsabilizado civil e penalmente por qualquer assunto. Existe justiça. O vereador Antônio Loureiro falou, não, mas se tiver que processar, às vezes não tem a dificuldade, tem isso. Não tem dificuldade alguma. Cada pessoa faz a sua particularidade de buscar e resolver o seu próprio problema. Agora, o que não pode
é as pessoas terem, de fato, uma interferência do Poder Executivo no tocante à tutela de um animal a qual cada um comprou, a qual cada um tem uma responsabilidade e sabe até onde pode ir. Eu não estou defendendo casos isolados. Eu estou defendendo a maioria. E a maioria dos donos de pets vão se revoltar com esse projeto na Câmara de Vereadores, se aprovado. Aí de discussão. Passa aí. Aí de discussão. Coloque em votação o projeto de lei de número 23/2023, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da focinheira e de outros itens e estabelece outras regras de segurança e da outras providências. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, caso contrário, se pronuncie. Sou contrário ao voto desse projeto, presidente, em defesa dos animais. Aprovado com um voto contrário. Parecer unificado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 22/2023, de 11 de julho de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo do município, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito à Caixa Econômica Federal com garantia da União Federal e de outras providências. O referido projeto é relevante, pois é importante o programa da Caixa Econômica Federal. É um modelo de financiamento por parte do poder público diretamente ligado à infraestrutura e ao saneamento básico, com processo de contratação e de prestação de contas mais simplificados. Assim, por meio desta linha de financiamento, é possível que o poder público municipal pleiteie recursos para apoiar financiamentos diversos, para assim apoiar financiamentos diversas ações orçamentárias em curso, como investimentos em infraestrutura, modalidade, equipamentos, iluminação, construção de escolas, creches, hospitais e outros. Ainda contribui para a melhoria da condição de vida da população, proporcionando a geração de emprego e renda, por meio do apoio à realização de inúmeras obras que se concretizam por meio dessa linha de financiamento. Além do mais, esse projeto de lei está em conformidade com a lei orgânica do município dos Palmares, o regimento interno desta casa, pugnando esta comissão por sua livre e devida tramitação. Assim, o projeto está devidamente apto para votação, vez que atende os princípios legais, pugnando esta comissão por sua livre tramitação. Faça o exposto, emitimos nosso parecer favorável e com sua livre e devida tramitação no plenário desta casa, propondo aos novos vereadores que a matéria seja votada em primeira e segunda discussão e votação com redação final. É este, portanto, o nosso parecer. Coloque em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei de número 22/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União Federal e da outras providências. Em discussão. Coloque em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, pronuncie. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto de lei de número 22/2023. Vereador Nicolas Alves. Nicolas, o microfone está desligado. Senhor presidente, mais uma vez eu fico preocupado com algumas ações focadas no agora. Quando o gestor do município ele tenta fazer um projeto como esse, ele está pensando no hoje e esquecendo daquilo que ele vai onerar no futuro.
temos várias gestões que sofreram bastante com valores de parcelamentos de débitos, como o do precatório do Senai, por exemplo, onde inviabilizou algumas gestões de fazer o trabalho a qual a população esperava. Eu fico questionando e deixo também aqui para todos a análise da taxa Selic. Como está hoje? Algumas prefeituras, como Vitória de Santo Antão, Toritama, quando fizeram, a taxa Selic estava em um valor. Hoje está nesse valor ainda? Deixa esse questionamento. Também, observando a questão desse projeto, quando se trata de 30 milhões, eu fiz um cálculo em parcelas esporadicamente a nível de projeção em 400 mil reais, daria 75 meses, se eu não me engano. Eu fiz, inclusive, um vídeo explicando que demoraríamos anos. Anos esses que estariam acima da capacidade do mandato do atual gestor. Eu não estou aqui dizendo que é o gestor Júnior Melo que ele não pode fazer. Não. Mas eu acho que qualquer que seja o gestor que faça isso e possa comprometer o futuro, de fato vai trazer prejuízos. Nós temos uma dívida do SAAI que ultrapassa hoje o valor, me corrija se estiver errado, de 16 milhões. Já imaginou se isso vira outro precatório, onde, somado com essa parcela, nosso FPM, coitado, não vai sobrar para fazer muita coisa. Nós sabemos que esse débito com a CELP anda embalando. E assim como o débito do Senai teve um precatório absurdo e Palmares passou maus bocados. É muito fácil falar. Tem gestões desastrosas, tem gestões que fizeram isso e aquilo, mas esquecem de dizer que muitas das vezes esse problema, de fato, foi substancial para que Palmares tivesse um problema na questão da administração pública. Não existe bom pagador sem dinheiro. Isso é inviável e impossível. Então, o que acontece? Hoje, vivemos um momento onde o prefeito de um deputado só, graças à sua articulação, presidente, que mais uma vez lhe parabenizo, inclusive, em breve estarei distribuindo essa live em relação a essa fala, o senhor conseguiu, com o seu deputado, um valor significativo na questão de emendas. Deixo os parabéns enquanto a isso. Um deputado só deu mais de 10 milhões para Palmares. Isso é coisa de se engrandecer pelo mérito e ver o quanto Palmares tem apoiadores. A emenda foi destinada para determinada função que vai, de fato, fazer uma transformação, um valor significativo, coisa que algumas outras gestões não conseguiam esse valor de emenda. Inclusive, essa gestão viveu um momento do governo federal a qual essas emendas que eram enviadas para as bancadas, para os deputados, de fato, davam condições de os municípios arrecadarem muito mais. Então, o que eu não acho justo é o prefeito fazer um discurso de dizer que tem muito dinheiro, que teve muito planejamento, que Palmares hoje tem uma gestão que enxugou, que paga em dia, mas, ao mesmo tempo, não ter, de fato, uma necessidade efetiva de contrair um débito como esse. Então, essa é a questão que me assusta. Nós vemos que, no censo a qual foi feito, nosso município perdeu habitantes. Consequentemente, a gente sabe que os repasses são menores. Se no futuro, daqui a 3, 4 anos, começarem as receitas começarem a despencar, a gente sabe que vai ter correção, sabe que vai ter, de fato, uma questão de reajuste. E dentro desses limites, eu pergunto, se a questão no futuro não for tão boa em relação a recursos e captações, o município vai estar com essa insegurança? Quer dizer que é justo o prefeito Júnior Melo, o prefeito, quem quer que seja, fazer um projeto como esse e onerar que outros prefeitos possam deixar seu legado e sua marca?
Eu acho que você tem que trabalhar com o que tem, quando não há necessidade de pegar empréstimo. Eu acho que se deve repensar enquanto isso, porque dinheiro tem. Recentemente eu vi no Diário Oficial da MUP uma licitação que foi publicada, um edital, que ultrapassa 10 milhões de reais. Se você coloca ali, é porque você tem disponível. E quando você tem disponível, de fato, mostra que dá para fazer muita coisa com esse valor sem precisar pegar empréstimo. Então, eu não acho que seja o momento ideal para fazer isso. Não concordaria se fosse a gestão de nenhum aliado a qual a gestão diz que eu, como vereador, apoio. Mas a gente tem que olhar com responsabilidade o que pode estourar no futuro. Vindo a gente a pagar um precatório igual o do Senai ou pior, já com esse parcelamento, nós teremos uma questão de dívida ativa e fixa muito grande. Então, esse comprometimento, a gente está escrevendo a história hoje. Eu sei que esse projeto não vai ser os 30 milhões de uma vez. Eu sei como é que funciona, porque eu já olhei as cidades que tiveram essa questão de crédito aprovada. Vitória teve. Mas olha o FPM de Vitória. Olha a arrecadação de Toritama. É comparável com a de Palmares, a arrecadação própria? Se sim, tudo bem. Mas não é. A gente sabe muito bem disso. Então, quando se não há uma arrecadação própria suficiente para contrair um empréstimo como esse, não é aconselhável. Não é aconselhável em momento algum. Acho que a gente deve repensar, devemos rever essa questão. O prefeito deveria esclarecer, não só mandar um projeto de lei expositivo de intenção, dizer como é, em quantas parcelas vai ser realizado esse empréstimo, para que fique claro. Lendo a questão desse crédito, é de 48, que é o mínimo, a 108, se eu não me engano, parcelas. Quem souber mais do que eu pode me corrigir. Fique à vontade. Mas lembro-me que é isso. Então, o que eu posso dizer é que é um débito muito alto, a qual iremos contrair, e que não há necessidade nesse momento. Muito obrigado, presidente. E voto contrário a esse projeto. Não vou votar contrário. Vou me abster a esse projeto. Acaso o prefeito ou alguém queira pedir vistas para que o executivo mande detalhado enquanto a questão de quantas parcelas vai ser feito essa aquisição desse crédito, aí sim fica mais claro para a gente discutir com a população. A população precisa saber o quanto ela vai ser onerada para que haja, de fato, um consenso. Então, diante disso, essa é a minha reivindicação. Não estou sendo contra o projeto por se tratar do gestor Júnior Melo, se tratar do gestor A, ou B ou C. Estou apenas dizendo que não há claro, dentro do projeto, de como será feito, de como o Palmares vai empenhar algo a pagar. O comprometimento total vai ser do FPM, como é que vai ser essa questão de arrecadação, quantas parcelas serão pagos, isso me preocupa. Então, diante disso, eu me abstenho do voto e se alguém pedir vistas e o Poder Executivo chegar a dizer como será feito, eu agradeço. Ainda em discussão, Senhor presidente, vereador Antônio Lourenço. senhor presidente, senhores vereadores, eu vi atentamente a falação do nobre colega vereador. Concordo em parte, razão pela qual, senhor presidente, senhores vereadores, se fato desta natureza não ocorrer, Palmares não terá um desenvolvimento esperado. Ora, se o SAAI, aliás, se o Senai não fosse desapropriado na época de doutor Ivanildo, como seria a situação da projetada hoje? Porque quando foi desapropriada, o governo do estado procurou, o governo do município,
no sentido de construir 400 e tantas casas em Palmares, e o único local que se tinha era a área do Senai, quando já tinha sido desapropriada o doutor Ivanildo, prefeito de Coragem, porém não fez uma boa gestão. E pelo fato de não se pagar os COCRIs, por conta de determinados prefeitos que não pagou o COCRIs, foi justamente o que Vossa Excelência hoje está citando, o que vai acontecer com determinadas gestões para o futuro. Ora, se não pagou, não terá alguns repasses, não terá algumas emendas, algumas verbas que poderia vir para o município. Ora, mas eu deixar de votar em um projeto de um alcance social desse porte, não é querer olhar para o desenvolvimento de Palmares. Agora, acredito eu que ele será reeleito em Palmares e ele vai continuar pagando, porque isso é uma autorização já, é uma confiança da União, porque confia no gestor que tem no seu país. Por esse motivo que ele está oferecendo essas condições, senão assim ele vetava e não daria condições. E também, senhor prefeito, outros prefeitos que por aí virão, se não pagar, também passará por situações difíceis, como a situação do Senai, mas se não fosse o Senai hoje, como seria a situação projetada, como seria a situação desse povo. Por esse motivo, nobre colega vereador, eu acho que aqui é desenvolvimento. Se o banco tem confiança em mim, sabe que eu sou um bom pagador, sabe que eu sou um homem de bem, vou ao banco à procura de um empréstimo e ele me empresta até determinado valor evoluído. Por quê? Porque ele sabe a pessoa que eu sou. O presidente da República sabe o desenvolvimento e o trabalho que desempenha esse prefeito, por isso que oferece condições para lhe assinar ou autorizar 16 milhões, porque acredito, como Vossa Excelência disse, passará por outras gestões. Mas se outras gestões não cumprir com sua obrigação em relação a um empréstimo dessa natureza, ele vai perder também muitas vantagens, porque não dizer o seu município vai perder. E se nós perdermos essa oportunidade de confiança a um prefeito que trabalha, quem vai sofrer é a sociedade de Palmares. Por esse motivo, senhor presidente, senhores vereadores, eu voto tranquilamente em gênero, número e grau. Tenho dito, senhor presidente. Aí de discussão, vereador Tiago Patrício. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Queria aqui deixar minha posição contra esse projeto, dizer que voto muito satisfeito. Acredito que dentro dos projetos que já votamos, em relação ao desenvolvimento do nosso município, ao impacto social que pode ser causado, não há projeto de tal magnitude que temos feito nessa legislatura. Acredito que existem alguns ruídos, algumas trocas de mensagens no WhatsApp que criaram alguns ruídos inadequados quanto a essa votação desse projeto, trazendo teor de irresponsabilidade, ou teor de que não precisava, ou teor que tinha dinheiro para feita a emenda do pastor Rico, que na verdade ela tem suas limitações, ela está ali para calçamentos, e calçamentos ligados a padrão caixa, que determinam inclinações mínimas, determinam geometrias mínimas de rua, inviabilizando a aplicação desse recurso em diversas ruas da nossa cidade, como aqui, corriqueiramente eu faço o requerimento aqui da John Kennedy e de Djalma Araújo, por exemplo, são duas ruas emblemáticas aqui do nosso município. Então, como é que eu vou dizer para essas duas ruas que não é o tempo, não há necessidade de pegar um empréstimo como esse para resolver um problema como o daquela rua? Como é que eu vou dizer
a comunidades feita a primeira, segunda travessa, José Luiz de Melo, ali, terceira, que também ela não se enquadra dentro de recursos vinculados à Caixa, que não há necessidade. Esse pessoal tem a necessidade há anos, 30, 40, 50 anos. Isso é só um exemplo, né? Em relação à questão da, da educação financeira, do jogo financeiro para resolver isso, praticamente esse valor se paga. Não é endividar, não é endividar esta gestão e gestão futura. É melhorar a capacidade de investimento. É garantir que a gente vai poder fazer um trabalho social mais efetivo, chegando ali aquelas pessoas que, por algum motivo, alguma limitação burocrática, se travam a não ter saneamento em suas ruas, a não ter calçamento, a não ter investimentos que vão poder dar dignidade à sociedade palmarense, né? Um exemplo em relação à utilização, à responsabilidade que tem isso, tive a curiosidade de fazer meu dever de casa e buscar todas as informações possíveis em relação a esse projeto. Por exemplo, se eu pegar lá 12 milhões e investir 4 milhões no maquinário que é utilizado pela infraestrutura para limpeza, os compactadores, caçamba, que é um dos propósitos desse recurso, por exemplo, daria um investimento no total de 4 milhões, daria para pagar a parcela total dos 12 milhões prego. Então não vai existir um endividamento, vai existir ali um potencial poder de investimento, ou seja, ali a gente vai investir em recursos que vai livrar a gente de pagar 160 mil reais e vai colocar uma parcela de 140 mil para a gente pagar. Ou seja, é como você que mora numa casa de aluguel e vai sair da casa de aluguel para morar numa casa ali financiada pela Caixa, onde o valor do financiamento que você se capacitou para poder, que não é qualquer pessoa que pode pegar o empréstimo, você se capacita para pegar o empréstimo, vai morar numa casa que o valor do aluguel é menor, é maior do que o valor que você vai pagar na parcela. Então você vai estar na sua casa e vai estar pagando um valor menor ao aluguel que você estava devendo. Então, quero tranquilizar a população palmarense em relação a isso. Não há um endividamento, há um planejamento bem exposto. Basta a gente ir lá no executivo, conversar e entender qual é o meio de investimento e como é a estratégia para vencer essas parcelas que está garantindo. A gente vai ver com facilidade o empenho e a responsabilidade do grupo que montou essa, depois de 21 anos de cálculo, né? Porque, não por que pegar agora, né? Porque agora que conseguiu sair, agora que conseguiu sair da capacidade de pagamento D, do Capag D para o Capag B. Isso viabilizou que o município de Palmares pudesse se credenciar a entrar no Finisa. Que não podia acontecer anteriormente isso, porque eram mal pagadores, porque tinha ingestão sobre os recursos públicos e a boas práticas de gestão em relação ao público garantiu viabilizar o investimento, puxar esse investimento do Finisa. Isso vai ser um investimento, isso vai aumentar a capacidade de investimento da gestão de uma maneira jamais vista. Então, terá um grande reflexo na sociedade. Então, fico muito feliz em votar esse projeto. Também acredito que a maioria dos vereadores estão felizes em contribuir com a evolução do nosso município, em contribuir com o bem-estar social de diversas pessoas que vivem em situação frágeis há tanto tempo, e esse recurso vai garantir que a gente tire muita gente da lama, que a gente faça investimentos necessários para atingir ali aqueles pessoas mais pobres, aquelas pessoas que estão há tanto tempo fragilizadas por questões burocráticas ou questão de falta de investimento público. Tenho dito presente. Muito obrigado. Ainda em discussão, como bem falou o vereador Tiago Patrício, a gente está tendo a oportunidade de ver uma gestão utilizar os recursos públicos de forma correta e coerente. Esse projeto vem a calhar também num momento muito importante em que a gente acompanhou nos últimos meses que o município saiu do cálculo,
dando a possibilidade de fazer investimentos maiores. O vereador Nicolas citou muito bem aí as emendas chegadas aqui ao nosso município. E, como o Tiago bem falou, as emendas, tem emendas que elas têm a sua limitação. Essa emenda do pastoreiro, ela esbarra em vários pré-requisitos impostos pela Caixa Econômica. Eu estive conversando na semana passada com o prefeito, onde ele me explicou um pouco de quais eram as suas pretensões a fazer a aquisição desse empréstimo via Caixa Econômica Federal, onde ele apresentou um planejamento financeiro no qual eu admirei muito a sua percepção e inteligência de poder fazer um investimento e com esse investimento ele iria economizar recursos do cofre público com aluguéis de equipamentos ou também com o pagamento de contas de energia que está dentro do planejamento dele, colocar uma energia limpa e sustentável em todos os prédios públicos do município, fazendo com que haja uma economia também no pagamento das contas de energia, fazendo com que esse investimento do Finisa seja autopagável com as contas próprias do município. Hoje, à tarde, eu estive com o vereador Nicolas Alves, onde toda essa explanação que Tiago acabou de fazer, eu já tinha feito a ele, para explicar um pouco, a gente estava debatendo um pouco desse projeto, para ele entender e sanar algumas dúvidas que ele tinha comigo na oportunidade sobre isso que ele relatou, a sua preocupação. E eu, entendendo um pouco daquilo que o prefeito já havia me falado, mostrando a ele os pontos que faziam como muito importante nós aprovarmos esse projeto, dando a oportunidade de Palmares ter um acesso a um investimento maior naquelas áreas que essas medidas que já chegaram no nosso município nos impossibilitam de chegar. O vereador Tiago Patrício tocou em algumas ruas aí que, infelizmente, não poderão ser contempladas através da emenda do pastor Eurico e através da percepção de um empréstimo como esse pode chegar àquela população tão sofrida dessas cidades, dessas ruas que ele já citou e tantas outras que a gente não vai conseguir contemplar com essas emendas. Aí, em discussão, Senhor presidente. Vereador Mois. Senhor presidente e nobres vereadores, em poucas palavras, eu quero deixar bem claro que eu voto com muita tranquilidade nesse projeto. Eu acredito na capacidade administrativa, na capacidade técnica, na capacidade de gerir o município. Eu acredito em todos esses pontos positivos do nosso prefeito Júnior Melo. Eu acredito, não é só por acreditar ou fazer conta que acredito, não. Ele vem provando por A mais B que ele tem uma capacidade muito grande de gerir. Ele administra cada centavo do erário público com muita responsabilidade. Ele vem fazer isso acontecer. Palmares vem mudando a realidade, né? A realidade de Palmares hoje é outra. A cara de Palmares é outra. As pessoas de fora, de outros municípios, sempre que eu converso com essas pessoas de outras cidades, sempre eles elogiam a nova realidade que Palmares está se tornando, né? E isso é muito satisfatório. Isso a gente consegue ver que Palmares vem melhorando quando a gente conversa com essas pessoas de outras cidades, né? Quando os elogios eles acontecem de uma forma bem espontânea em relação à nova cara que está existindo, né? Então, eu aposto que essa possibilidade desse empréstimo vai ser muito, muito benéfica para Palmares.
assim como o vereador Tiago Patrício falou, as ruas assim como a John Kennedy, né, o pessoal que vem sofrendo há décadas, vai ter a oportunidade de sonhar, né, em ter uma qualidade de vida melhor, em ter um seu imóvel valorizado, enfim, ter saúde, porque onde as fezes, a urina, ela escorrem de ladeira abaixo, geralmente o pessoal não tem saúde, né? O mínimo que deveria ter. Então, eu acredito, eu vou votar com muita tranquilidade, porque não só é a MOS que está acreditando, mas sim em nome de toda a população palmarense, que eu venho diariamente conversando, eu estou dentro da casa do pessoal, o pessoal vem na minha casa também, então o pessoal acredita, o pessoal vem falando muito bem, e eu não poderia deixar de também fazer parte dessa crença, fazer parte dessa linha de raciocínio, igual a grande maioria da população palmarense está tendo. Então, eu voto com muita tranquilidade, tenho certeza absoluta que esse possível empréstimo será muito benéfico para a nossa cidade, e a gente, se Deus quiser, a nossa cidade vai atrair grandes investidores, para que assim a gente consiga gerar mais emprego, mais renda e mais comida na mesa do nosso povo. Tenho dito, senhor presidente. Ainda em discussão? Coloque em votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam permanecem em comissão, caso contrário, se pronunciem. Presidente, eu me abstenho. Aprovado com uma abstenção. Senhor presidente, tem mais matérias a serem discutidas. Não havendo mais matérias a serem discutidas, dou por encerrada a presente sessão. Grande abraço, amigos, e muito obrigado. Presidente, eu vou lhe fazer uma ligação, viu? Atenda o WhatsApp aí, por favor.